Olá pessoal, me chamo Diogo de Silva, sou estudante de Ciências Sociais da UFAL e estou fazendo a aula aqui para vocês sobre essa temática que são os povos indígenas, né? E a aula de hoje vai ser sobre os povos indígenas do Brasil, né? E, e aí eu vou tentar não só falar, mas eu também vou tentar mostrar algumas imagens. E eu peguei essas imagens na internet e eu vou apresentar aqui na, na tela enquanto eu vou falando, né? Pois bem, como vocês sabem, né, quando os europeus, né, os portugueses, migraram aqui para as Américas, né, o atual território do Brasil, você teve um encontro entre a cultura deles, né, com os povos e a cultura dos ameríndios, né? Ameríndios é o termo que é utilizado para se referir aos povos que viviam nas Américas antes da colonização europeia. Ameríndios. Aí eles se encontraram com esses ameríndios. Mas primeiro, de onde vieram esses ameríndios, né? Aí eu coloquei esse mapinha aqui, porque esse mapinha ele explica um pouco da dispersão do ser humano pelo planeta Terra, como que aconteceu. Hoje, né, a antropologia nos traz conhecimento que o ser humano ele surgiu na África. Então está aqui, né, o continente africano, e aí com o passar do tempo ele foi se proliferando pelo planeta Terra. Então o pessoal da África foi para a Europa, foi para dentro da Ásia e foi para essa região aqui, né, que tem o Estreito de Bering, que é onde se encontra a, essa região da que atualmente é a Rússia, né, com essa região aqui dos Estados Unidos, que é o Alasca. Então, hoje eles não têm um contato físico, mas antigamente você tem a teoria de que havia esse contato físico e havia uma calota de gelo muito grande, espessa, que permitia a passagem por aqui. Então, existem muitos indícios, né, que mostram que os humanos migraram por aqui, né, e conseguiram chegar ao norte das Américas e depois foram descendo em região ao sul. Mas também eles migraram aqui para dentro da Oceania e aqui eles desenvolveram técnicas de navegação e conseguiram migrar através de barcos para a região das Américas. Isso antes de 1500. Então, eles conseguiram chegar aqui nas Américas, tanto andando aqui pelo Estreito de Bering, quanto navegando aqui por debaixo, né, pela região do Pacífico Sul. Pois bem, foi desse jeito que os humanos chegaram por aqui. A quantidade de humanos que, que a gente pensa que existiam nas Américas não é muito precisa, né? Tem alguns autores que falam que seriam de 50, 30 milhões de humanos que viviam nas Américas até em 1500, quando teve a chegada dos europeus. Só que não tem uma precisão muito grande, né? Outros vão falar que, pelo menos na região aqui do Brasil, os europeus tiveram contato com aproximadamente uns 7 milhões de, de, de ameríndios nessa região, né? E aí, aqui eu coloco os mapas, né? Aqui eu coloco esse mapa onde ele vai mostrando a navegação dos europeus em direção às Américas, né? Que ela vai acontecendo aqui no final de 1400, né? Começo aqui de 1500 e como que ela vai se dando, como que os europeus, né, saindo aqui, tipo, desde Pedro Álvares Cabral tá aqui em azul, Cabral ele tá aqui em azul, em 1500 ele vem aqui para o que hoje é a América do Sul, né, o Brasil, mas também teve em vermelho o Colombo, também teve em roxo o Magalhães, né, aí teve aqui em amarelo os conquistadores espanhóis que vieram para cá, e aí você tem
você tem todo essa migração dos europeus, né, para essa região aqui. E aí você tem uma coisa interessante, que é o seguinte, essa daqui é a viagem do Pedro Álvares Cabral, né, em 1500, que ele saiu aqui de Lisboa, de Portugal, e o objetivo deles era se chegar nas Índias. Então ele saiu daqui e só que aí ele veio e parou aqui nas Américas, né? E depois ele foi para as Índias e aí voltou. A grande questão é, quando ele chegou aqui nas Américas, na América do Sul, Brasil, ele pensou que ele tinha chegado nas Índias. Então a população dos ameríndios que viviam aqui, ele chamou de índios, porque ele pensou que ele tinha chegado nas Índias, né? Então ele, esses aqui são os índios, né? Os indígenas e tal. Hoje, para fazer essa diferença, a gente fala de aqui é o país Índia, e vivem uns indianos aqui, e aqui você tem as Américas e vivem os indígenas, né? Mas, de certa forma, é por causa desse equívoco do Pedro Álvares Cabral, que até hoje a gente chama os povos que vivem aqui nas Américas de índios, né? E aí, aqui eu trago um mapa que mostra como que esses povos viviam, né, a distribuição deles pelo território em 1500, né? Aí você pode ver que tem aqueles grupos que viviam no litoral, né, e os que viviam mais para o interior. E aí você vê que as culturas Tupi, né, você vê que tem aqui mais no litoral, tipo os Tupinambás, os Tupiniquins, né? Então você tem vários grupos espalhados aqui pela região do litoral. E aí quando os europeus chegaram aqui no litoral, né, eles conheceram, né, os povos que estavam aqui, só que depois, com a convivência, eles falaram, eles falam o Tupi-Guarani. Só que o Tupi e o Guarani eram dois povos diferentes, né? Mas se tornou, de certa forma, uma denominação que eles davam para os povos e até mesmo para o idioma que era falado aqui. Mas hoje a gente sabe que haviam vários povos, né? E vários tipos de grupos, e eles até mesmo tinham conflitos entre eles, tinham disputas territoriais, guerras, conflitos uns com os outros. Aqui, esse mapinha mostra isso. Aí aqui, esse outro mapa, eu trouxe essa ilustração, melhor dizendo, né, que ele mostra justamente a chegada aqui dos europeus através das embarcações, que são as naus, aqui, e a região da América com os ameríndios, né, ou os indígenas que viviam na região do litoral. E aí você consegue ver a diferença de cultura desses povos que viviam aqui nas Américas, para os povos europeus que chegaram por aqui, né? É uma diferença muito abrupta de forma de se vestir, de tecnologias utilizadas, e depois também tem a questão da alimentação, jeito de viver e tudo mais. Aí aqui, essa imagem que eu trouxe, porque ela foi feita pelo Hans Staden, né, que ele ficou em uma aldeia dos Tupinambás. E aí ele mostra aqui até embaixo fala, ó, em 1549, Hans Staden esteve aqui, né, na região do Brasil por causa do naufrágio que ele teve. E aí ele faz esse mapinha mostrando, ó, que você tinha aqui, essa região representa o porto dos europeus, né, e aqui você tem até uma embarcação dos europeus, mas aqui para dentro você tem, olha só que interessante, essas aldeias dos indígenas, e aí você tem aqui em volta os indígenas lutando, né, contra, no caso aqui, os europeus que andavam pelas embarcações atirando. Então você tem os indígenas, os ameríndios, lutando com arcos e flechas contra os europeus que estavam nas embarcações nos rios com armas, né? E aqui dentro quando eles tinham invadido essa aldeia indígena também. Você vê os indígenas lutando contra os europeus aqui dentro. E aí, olha só como que se dava essa organização. Eles viviam no meio da floresta, só que eles tinham uma certa divisória, eles conseguiam fazer suas cidades, suas casas dentro delas.
dentro desses espaços. Aí aqui eu trouxe essa imagem, porque essa imagem retrata como que seria, é uma ilustração que mostra como que eram as aldeias naquela época, né? Você tem aqui uma barreira física, uma proteção, né, que eles faziam de madeira para impedir a entrada de inimigos, né? E você tinha as casas feitas de madeira e palhas que estavam aqui. E dentro você tinha um lugar onde eles socializavam, onde eles faziam fogueiras e tudo mais. Essa daqui era uma estrutura básica que eles utilizavam. E aqui eu peguei essa imagem, pude pegar essa imagem do que seria o ponto de vista de dentro, né, onde você tem aqui as paredes, né, feitas de madeira, mas você tem as casas que também são feitas de madeiras e de palha, que você não consegue pegar, né, de folhas. E você tem toda a parte do artesanato, né, que aqui as pessoas estão fazendo. E aqui esse homem que estaria, esses dois estão fazendo flechas também. E aí, aqui tem essa outra imagem que mostra eles fora das aldeias, né? Eles, no caso, estavam caçando, então você consegue ver que eles estão no meio da floresta e eles estão aqui, ó, cozinhando animais que eles prepararam, que eles caçaram. Aqui também, ó, um felino que foi caçado. A grande questão, né? Aqui tem uma tribo, como que eram essas tribos, né? Eu tento mostrar nessas imagens aqui como que era o estilo de vida deles. Vocês veem que eles tinham as moradias deles, né, as ocas, que eram as casas. Vocês tinham as coisas, os objetos que eles faziam, né, de cerâmica. Você tinha armas e tal, porque eles, para se alimentar, eles caçavam, mas eles também colhiam na floresta. E eles cultivavam, em pequena escala, mas também cultivavam alguns alimentos, né, perto de onde eles moravam. E aí eles conseguiam fazer coisas de cerâmica e tinham uma vida. Eles conseguiam realmente viver no meio ali da floresta. Por mais que eles tinham suas aldeias, mas eles também saíam e ficavam em meio da floresta. E aí a questão é o seguinte, quando você está no meio da floresta, né, é muito difícil você usar roupas. Então, o que eles faziam? Eles faziam essas pinturas corporais. Só que, aqui que está a questão, enquanto para os europeus, até hoje, né, a moda está muito vinculada à roupa, e aí as diferentes tipos de roupa, né, para os ameríndios, os indígenas, estava vinculada à pintura corporal. Então eles faziam diversos tipos de pinturas corporais, como vocês podem ver, entre essa pessoa aqui com essas pinturas, olha o padrão que é diferente das pessoas como que tinham as pinturas. Lembrando que esses materiais que eles passavam era muito interessante, porque assim, eles passavam um material que eles extraíam da vegetação, que tinha cor, era colorido, né? Você tinha vários pigmentos, e ela tinha uma função. Então, ela também servia de repelente de insetos. Então, dentro da mata, você tem muitos e muitos insetos, e aí eles passavam esses materiais, né? Que além de dar uma cor, também servia de repelente. Então, pernilongos, moscas, abelhas, formigas, tipo, repelia tudo. Então, seria equivalente você entrar numa mata com o moderno repelente, né, de insetos. Só que eles faziam com a própria vegetação, né? Aí eles passavam no corpo todo. E isso daí, de certa forma, os protegia, né? Diferente dos europeus, que quando tentavam andar entre as matas, né, usavam aquelas roupas que não são como as roupas de hoje, que a gente lava sempre. Lá eles não lavavam, e eles eram picados pelos animais, pelos bichos que estavam ali na floresta. Então eles tinham problemas de pele muito sérios naquela época. Aqui novamente, né, eu mostro como que era a convivência social, aqui essa ilustração dos povos, né, que eles viviam ali, a vegetação, a meio da mata, aí tinha as construções deles, né, aqui o pessoal fazendo o cozido, que eles caçavam, e o que eles produziam, o que eles traziam, era distribuído coletivamente. Então você tem aqui, por exemplo, você tem aqui o chefe, você tem aqui as mulheres, essa daqui alimentando uma criança, olha a rede, que era a forma como eles dormiam, né? Você tinha aqui essa construção de madeira e palha, e você tinha um lugar onde eles dormiam. Então era mais ou menos esse daqui o estilo de vida deles. Aqui, essa imagem, eu já mostro a convivência quando começou a ter uma interação entre os indígenas e os europeus. Aqui você já pode ver que muitos indígenas já estão usando roupas típicas europeias.
E as próprias construções estão sendo feitas nos padrões europeus, né? Com telhado, E aí você vê o seguinte, os europeus, eles tinham... o modo da cultura deles se dava eles cortavam as árvores da região onde eles matavam, e lá eles construíam suas casas, suas cidades, faziam plantação. Você pode ver que aqui tem houve um desmatamento, e aí você teve início de plantações e das construções das casas. Aí essa imagenzinha aqui, eu trouxe para mostrar justamente isso. Que são vários povos indígenas que existem. Não só um. Na visão dos europeus, quando chegaram aqui, e como eles registraram, é só o povo indígena. Porque eles não conseguiam perceber, eles não compreendiam como eram as coisas. Hoje nós sabemos, né, que são vários povos, no plural mesmo, e cada um com sua cultura, com seu jeito de falar, com seu idioma, com seus modos de pintura corporal, utilização de ornamentos, tudo era diferente entre eles. E aí, né, eu trouxe aqui alguns mapas, mostrando atualmente como que se dá a distribuição de alguns povos, né, indígenas dentro do território brasileiro. Lembrando que são vários. Aqui, esse mapa, ele mostra mais a questão dos territórios, né, dos espaços onde os indígenas vivem. Aqui você tem as regiões, né, e que eles vivem. Por exemplo, aqui, ó, que interessante, esse de verde é Alagoas e Sergipe, né, que está aqui de verde, mas você tem vários outros. Ó, você consegue pegar esse daqui de 23, ó, é de Minas Gerais e Espírito Santo. Então você tem esses grupos indígenas que vivem nessas regiões ainda. E aqui você consegue ter, né, o nome das tribos. Então aqui você consegue ter as aldeias e onde elas estão mais especificamente. Cada pontinho disso daqui é uma aldeia que vive os indígenas, né? E também tem os espaços territoriais deles aqui. Então você consegue... E aqui embaixo está a descrição, ó. Em laranja, áreas demarcadas, verde, a identificação, e vermelho em demarcação. Então você consegue ver esses diversos pontinhos, e você viu aqui o nome dos grupos que vivem ali, né? Nesses pontinhos. Você vê que está distribuído por todo o território brasileiro. Aí aqui você também consegue ver uma relação. Esse outro mapa, ele traz uma relação de quantidade de pessoas, né? Então aqui você tem o número de pessoas, e o tamanho do pontinho, né, o tamanho do círculo representa a quantidade de pessoas que vivem naquele local. Então você consegue ver que nessas esferas marrons grandonas aqui, você tem de 5 até 20 mil. Então cada esferinha essa daqui é até entre 5 e 20 mil pessoas vivendo. Então você consegue ver, ter uma noção onde eles estão e a quantidade de pessoas que vivem nessas diversas aldeias distribuídas ao longo de todo o território brasileiro. Aí aqui, novamente, é um outro mapa que eu trago, que mostra onde ficam as aldeias, né, e o nome que elas têm. E aqui você também tem a questão de o tamanho da letra representa a quantidade de pessoas, né? Então você teria aqui, por exemplo, Chamacocô, que é esse grupo aqui que vive nesse local, ele tem uma certa quantidade de pessoas menor do que esse daqui, Guarani Kaiowá, que vive nessa região. E aqui você vai dar para perceber, né, onde estão esses grupos, né, onde estão os nomes deles, e de certa forma o tamanho do grupo pelo tamanho da letra, né, e pelo fato da letra estar em negritude. Lógico, aqui embaixo está escrito, né, povos indígenas com mais de 1.000 pessoas distribuídos no território brasileiro. E aí você consegue ver a quantidade de povos que vivem. Não é só um povo, são vários povos. E aqui esse território, esse mapa, ele vai mostrando
a quantidade de povos, né, junto com os outros, ó, onde eles estão mais especificamente também. E aí, esse site aqui que eu mostrei, né, para vocês, ó, povos indígenas no Brasil. Esse site ele consegue mostrar os diversos povos e dando informações sobre eles. Então você tem toda uma lista de vários nomes, né? E você consegue tanto aqui, ó, organizar por estados ou por família linguística, ou então você busca o próprio nome mesmo. Ó, aqui, ó, Tupinambás, né? Aqui ele seleciona as outras povos que tem algum vínculo, né? Mas você pode apertar nele e ele vai trazer toda a explicação desse povo, né? Desse grupo, ó. As línguas, o histórico de ocupação, né? Tipo, organização social, várias informações nesses povos indígenas no Brasil sobre esses povos. E aí tem todos esses aqui, toda essa lista. A mesma coisa se você for botar no Google, né, povos indígenas no Brasil, ele traz essa listinha aqui, ó. Se você for botar aqui no Google, ele traz toda essa listinha. E aí você pode colocar, tipo, escolher um deles, né? E aí ele vai trazer um pouco da informação. Só que aqui, Tupinambás, e aí traz os sites que falam sobre esses povos, né? Tipo aqui a Wikipedia e outros sites, inclusive aquele que eu estava mostrando para vocês. Então aqui, olha a quantidade de povos indígenas que vivem aqui dentro do Brasil. Olha a distribuição dentro do espaço do Brasil, onde eles vivem. São muitos povos. Inclusive, hoje, como eu falei, antigamente existiam milhões, né, de indígenas. Hoje o censo, se eu não me engano, eu vi que o censo de 2010, do IBGE, para os indígenas tinham dado uns 897 mil indígenas no território aqui dentro do Brasil, né? Eram pessoas que vivem aqui nesses agrupamentos espalhados por todo o Brasil. Lógico que essa é uma quantidade muito inferior ao que existia aqui antigamente, né? Primeiro que muitos indígenas, eles integraram uma sociedade brasileira e hoje nem se reconhecem mais como indígenas, né? Mas também teve o fato de que muitos acabaram morrendo durante os conflitos com os europeus, né? Durante os conflitos desde batalhas com armas mesmo, por disputa de território, até mesmo a questão de epidemias, né? As doenças que os europeus trouxeram para cá e acabaram matando milhões e milhões e milhões de indígenas. Pois bem, esse vídeo aqui eu fiz para mostrar para vocês que existem vários povos indígenas no Brasil. Existiam vários povos desde antes da chegada dos europeus até hoje. Eu expliquei como que esses humanos chegaram aqui nas Américas, né? Os ameríndios. E como que, por mais que a gente chame de ameríndio, né, o termo técnico, como que no popular o pessoal chama de índio, pelo fato de que os europeus, quando chegaram aqui, pensaram que tinham chegado nas Índias, né? E aí teve todo esse equívoco. Mas eu também mostrei que não é só um povo indígena, né? Mas que são vários povos indígenas, né? Que existem aqui no território brasileiro. Então, espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham entendido, e para qualquer dúvida, entre no site que eu mostrei aqui para vocês, né? E continue sempre ensinando.